Hoje o Emad Mostaque, o fundador e CEO da Stability.ai, acabou de anunciar o novo modelo de gerador de imagens que é o DeepFluid IF. Ele seria o próximo passo para o Stable Diffusion, mas é um modelo totalmente diferente e não tem nada em comum com o Stable Diffusion. E já vazou algumas imagens aí do que está sendo gerado com esse modelo e vou mostrar para vocês o que esse modelo é capaz de gerar utilizando os avanços da tecnologia relacionada à inteligência artificial que está a cada dia mais rápido. Então, para quem é ligado nesse tipo de conteúdo e acompanhar o vídeo até o final, não esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like aí que fortalece a gente. Eu vou tentar gerar algumas imagens aqui, porque a única forma de gerar imagens ainda é através do Hugging Face, mas a qualidade das imagens lá, o tamanho das imagens ainda não é satisfatória. Então a gente vai ter... Eu tô aqui na página do Discord e a gente tem aqui alguns exemplos de imagens que foram geradas através do DeepFluid. Então eu tenho aqui uma coruja, né, com folhas, com verde, e as imagens estão saindo com uma marca d'água aqui do lado direito na parte de baixo. Mas a gente consegue perceber que as imagens têm uma qualidade um pouco diferenciada e é uma coisa que promete a longo prazo. Em se tratando de um produto que está saindo direto da Stability.ai, que é uma empresa que praticamente criou essa tecnologia, a gente espera que isso vai ser mais um marco aí para todo mundo que cria conteúdo baseado em inteligência artificial. Aqui a gente tem um segundo exemplo de imagem. Nesse caso a gente tem a imagem e tem um texto, e a gente pode perceber que o texto está legível, né? Tem a palavra DeepFluid ali e você consegue ler nitidamente. Aqui a gente tem mais um exemplo, a gente tem um boné aqui, Make Stability Deep Again, que seria uma alusão à famosa frase do Donald Trump, fazer a América grande novamente. Então aqui a gente vê um boné com uma frase Make Stability Deep Again. Agora a gente tem mais um exemplo aqui que seria de uma pichação em um metrô, né? Aqui a foto. Aqui a gente tem um prompt e tem o resultado da imagem. Uma foto de um grafite, metrô de Nova York, e um texto falando Make Floyd Deep Again, novamente. Então a gente tem a descrição do prompt, que seria o Subway de Nova York, que seria o metrô, e a frase escrita na parede lá. Agora a gente tem mais um boné aqui embaixo. Você pode ver que o prompt está bem fiel à imagem que foi gerada, a foto de um boné de beisebol violeta, com um texto Make AI Open Again. Aí tem o tipo de câmera, fotorrealismo e os estilos fotográficos relacionados a essa pessoa que gerou a imagem. Agora a gente tem uma imagem aqui gerado sobre comida. Então a gente tem um delicioso hambúrguer na tela. Então, para quem quer montar cardápio aí, as pessoas que trabalham na área de alimentação, não vai ter problema de gerar uma imagem perfeita, né? A gente vê que os detalhes aqui são sem comentários. E a gente ainda tem um desfoque no fundo da imagem, né? Agora a gente tem uma fotografia aqui de 4K de um gato vestido como se fosse o Walter White do Breaking Bad, uma série de televisão, né? Aqui a gente tem mais um prato, por incrível que pareça, tem alguma coisa aqui brasileiro, né? Delicious feijoada ramen dish by Apolinário, uma feijoada com uns pedaços de carne, uns ovos cozidos aí. E aqui a gente tem um tapete peça com um videogame, um Game Boy, também desse tal de Apolinário. Aqui a gente tem algumas garrafas de vinho com texto e por aí vai, gente. A gente vê que para quem quer gerar conteúdo, que para quem quer gerar imagem e quer gerar imagem que tenha texto, o DeepFluid vai ser a solução. Para quem quiser acompanhar o canal do Discord, o servidor, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E aqui a gente tem aqui mais alguns links aqui que seria interessante quem quiser se aprofundar, tá verificando, né? A gente tem um paper deles aqui que tem falando algumas coisas, né? Tem mais algumas informações. Bom, então esse aqui seria o que a gente tem aqui no Discord deles. E aqui na página do DeepFluid.ai, eu consegui entrar no Discord através do link que está aqui em cima. Aqui você vai conseguir ver um pouco mais sobre o produto em si. A gente tem as informações aqui, onde fala sobre texto, sobre imagem. Tem aquele exemplo daquela foto que eu mostrei lá no Discord. E aqui tem um botão onde você pode clicar aqui em Explore If e vai abrir aqui o modular Cascade Diffusion Model, onde vai explicar sobre o DeepFluid.
Aqui ele fala qual modelo que ele é baseado, né? E também fala aqui que ele consegue gerar imagens de upscale. Você pode pegar uma imagem de qualidade péssima e fazer um upscale aí da imagem para ela ter uma qualidade de alta definição. Então aqui tem um exemplo dele demonstrando da entrada de dados, né? Da imagem que você coloca. Então ele consegue duplicar a imagem e chegar até 1024 por 1024. Então aqui a gente tem um modelo de uma imagem gerada utilizando um prompt complexo, né? A gente tem aqui uma coruja misturado com porco espinho, alguma coisa do estilo, tá bebendo um estilo de bebida escura, cerveja, e a gente tem aqui o estilo da imagem, que seria uma imagem fotorrealística. Aqui a gente tem mais algumas informações técnicas explicando por que faz esse modelo um modelo superior, mas pra gente que quer só gerar imagem, né, essas partes técnicas do produto não são interessantes. O que a gente quer ver é qualidade, é o resultado final. Na verdade, a gente quer resultado final somado com facilidade de uso. Então, se tiver um prompt fácil de estar utilizando, de digitar e gerar uma imagem final com uma qualidade excepcional, é o que a gente vai correr atrás de estar utilizando. Então aqui a gente tem mais alguns exemplos de escrita. A gente tem aqui a palavra Diploid em vários formatos. A gente tem ela em um urso de pelúcia, a gente tem um cachorro aqui com a palavra NVIDIA e tal. Então a melhoria que a gente vê seria nessa parte de escrita a princípio, né? Seria a parte de escrita. Aqui a gente tem mais um exemplo onde você consegue lançar uma imagem de modelo e ele gerar várias imagens diferentes utilizando aquele modelo inicial que você lançou lá atrás. Mas isso aqui a gente já consegue fazer no Stable Diffusion. Não é um bicho de 7 cabeças, né? Eu já demonstrei isso em outros vídeos, de você usar uma imagem para imagem e a imagem manter a composição dela completa e somente mudar o estilo, né? A gente vê aqui um Lego, aí vem um tipo de desenho animado, um tipo de papel. Então é coisas que dá para fazer no Stable Diffusion normal. Aqui a gente tem mais um exemplo. Vamos ver, esse aqui é um vídeo. Vamos mandar tocar o vídeo. Eu não vou deixar o vídeo tocar com áudio, porque a gente pode ter problema aí com direitos autorais. Mas basicamente aqui a pessoa fez um clipe, né, musical e utilizou imagens aí de iluminação noturna. E são imagens que eu tenho um vídeo aí no nosso canal. Vou deixar o link desse vídeo que eu tenho ensinando a criar fotos noturnas. Você deve ver aí do lado direito, onde eu ensino exatamente isso. É claro que as minhas imagens, nenhuma delas tem escritas, né? A gente tem a iluminação, mas em si a gente não vê nada escrito igual tá aqui, ó. Aí aqui a gente tem a comparação, né, do Diploid com outros modelos. Então a gente tem aqui uma imagem gerada com Stable Diffusion 2.1, seria da esquerda, e da direita com Diploid IF. Então a gente tem aqui mais um modelo de um panda, de um pinguim aqui. Na verdade, gente, assim, minha opinião, tá? Quando o Midjourney lançou aquela ferramenta da gente escolher, né, qual seria a melhor imagem, fica difícil, porque às vezes a imagem gerada em um modelo, ela pode ser melhor do que um modelo superior. Por exemplo, eu prefiro a da esquerda aqui, desse cachorro com esse gato, do que a da direita. No caso do panda, não dá para escolher, que são imagens diferentes. Aqui do pinguim, o Diploid aqui tem uma composição melhor, mas é uma imagem também que não dá para comparar com a outra, que a outra parece mais uma fotografia, essa parece mais uma coisa renderizada. Então a gente não tem como simplesmente fazer uma comparação colocando uma imagem do lado da outra só com um prompt. Por exemplo, eu posso pegar esse prompt aqui de uma imagem, qualquer imagem dessa, e gerar uma imagem bem superior utilizando um modelo diferente. Então o Midjourney tem as suas qualidades, o Stable Diffusion tem as suas qualidades, o DALL-E ele surpreende a gente lá no Microsoft Image Creator, a gente consegue gerar imagens consistentes, né? Então esse tipo de comparação aqui, na realidade, ele, na minha opinião, ele não é válido. A gente tem que ver o resultado final do que você quer. Então se você está procurando criar imagens aí que tenha escritas, igual tá saindo aqui, legíveis, eu acho que o Diploid vai ser uma boa opção. Aqui a gente tem uma galeria de imagens criadas utilizando o modelo. Então assim, a princípio não tem nada de tão especial, mas como é uma evolução da tecnologia, eu creio que à medida que usuários forem utilizando a ferramenta, a gente vai ver uma diferença enorme em relação aos modelos que a gente tem disponível hoje no mercado. Então a gente tem aqui essa xícara com a palavra café, é coisa que a gente não consegue fazer utilizando nenhum outro modelo, e a gente tem fotos realísticas aqui que eu ainda também não vi com essa qualidade. E aqui embaixo eles colocam no prompt, né, o sucesso, né, qual que seria o percentual que a imagem trouxe de resultado baseado no prompt.
prompt. Então esse Origami Burger aqui teve um resultado de 35% baseado no prompt que o usuário sugeriu para a ferramenta. Então aqui no site do Diploid você vai ter acesso a essas informações, eu vou deixar na descrição do vídeo também para vocês. O próximo site que eu vou mostrar para vocês é o site da própria Stability.ai, onde eles estão falando lá sobre o Diploid, né? Ele vai ter os mesmos modelos, então o site anterior provavelmente copiou tudo que tem aqui, né? Então se você quer uma fonte segura das informações, aqui no site da Stability.ai você vai ter acesso a tudo. E o próximo site que eu vou mostrar para vocês vai ser o site do Hugging Face, onde a gente já tem o Diploid. O link vai estar na descrição do vídeo e você pode fazer os testes aqui, simplesmente copiando e colocando o prompt aqui. A gente vê que aqui a gente tem a opção do prompt positivo e negativo e também tem a opção de upscale. Então agora eu vou utilizar aqui o site da Playground AI, eu vou escolher uma imagem aqui que tenha um prompt positivo e negativo. Vamos ver a quantidade de palavras que ele vai aceitar lá. Eu vou copiar o prompt positivo aqui, eu vou jogar aqui no Diploid e vou copiar o prompt negativo. Vamos ver se ele vai aceitar essa quantidade de caracteres aqui e vou jogar lá também como prompt negativo e vou mandar gerar uma imagem e a gente vai fazer essa comparação. Aqui enquanto ele gera a imagem, a gente vê que ele já tem alguns exemplos aqui que a gente pode copiar e colar. Aqui a gente tem as 4 imagens que foram geradas. Esse aqui é a imagem gerada utilizando o Stable Diffusion normal e essa imagem aqui foram as imagens utilizando o Diploid. Então a gente tem imagens miniaturas, né? A gente não tem uma qualidade grande ainda. Deixa eu pegar uma delas, mandar dar um upscale para a gente ter uma noção um pouco melhor de como que seria a imagem. E aqui a gente tem a imagem gerada utilizando esse modelo. Vamos ver o que dá para fazer aqui embaixo. A gente tem opções avançadas. Aqui tem um tipo de seed, tem um seed randômico. Eu vou deixar aqui com seed randômico. Tem a super resolução 1, super resolução 2 e aqui a gente tem alguns exemplos que a gente pode utilizar para gerar imagem. Então deixa eu escolher aqui, ó, letras, peito de balas, isso aqui com a palavra dieta. Vamos mandar gerar isso aqui, deixa eu ver se ele jogou lá para cima. Ele jogou. Vamos fazer diferente, vamos colocar aqui letters made of lights, neon lights, vamos botar neon lights on a plate, vamos botar aqui on a outdoor, vamos botar no outdoor, que está escrito no lugar da palavra dieta, vamos colocar a palavra Mundo AI e vamos mandar gerar, ver o que vai ver. Eu vou copiar a palavra Mundo AI aqui, vou tentar gerar mais um com o nome Mundo AI e aqui a gente tem as imagens geradas. É claro que a gente não consegue ver a imagem porque aqui gera uma miniatura bem pequena. Eu vou tentar escolher uma que está mais legível e vou mandar dar um upscale aqui da imagem para ver o que a gente vai ter de resultado. E aqui ele fala que também pode ser coletado os dados dos prompts que a gente está utilizando, né, para treinamento do modelo. E aqui a imagem que foi gerada, deve ampliar aqui para mim. E aqui a gente tem o nome Mundo AI. Eu digitei com 2 U, um U só, mas ele saiu com 2. Então não saiu tão fiel assim. Vamos pegar o modelo pronto, vamos ver o que ele vai gerar aqui. A cara de uma mulher cheio de folhagem, né? Com flores. Vamos ver o que vai gerar aqui. Ele gera uma miniatura bem pequena, então não dá pra gente ter uma ideia do que... Deixa eu dar um zoom aqui pra ver. Dá pra gente ter uma ideia de como é que a imagem, de como a imagem ficou. Mas eu vou escolher essa aqui. Eu creio que essa está com a composição um pouco melhor. E aqui eu vou mandar dar um upscale, ele vai transformar essa imagem aqui numa imagem que dá pra gente ver o que tá acontecendo aqui. Com certeza eu não estou tendo uma dificuldade muito grande ainda de gerar imagens, porque acabou de ser lançada essa ferramenta, mas eu acredito que no momento que esse vídeo for ao ar, já deve começar a ter bastante gente aí utilizando, e aí talvez vocês não vão conseguir testar a princípio, mas assim que a Stability lançar lá no site deles oficial a ferramenta, eu creio que todo mundo vai conseguir ter acesso a isso. Então aqui a gente tem o resultado, né? Veio o pronto positivo e negativo, e é uma ferramenta que vai vir aí para bater de frente, né, com tudo que está acontecendo no mercado de geração de imagens. E aqui voltando no site da Stability.ai, a gente vê que o Stable Diffusion Excel também gera imagens com letras, né? Eu não fiz esse teste no vídeo que eu lancei falando sobre o Excel, então deixa eu ver se a gente consegue abrir o Dream Studio aqui.
Deixa eu copiar esse prompt, dar um copy e deixa eu tentar entrar aqui no Dream Studio. Eu vou digitar o prompt aqui no Dream Studio. Aqui você escolhe o modelo o SDXL Beta e aqui vai pedir três créditos, né? Deixa eu ver se eu diminuir o tamanho da imagem. Ah, porque tem várias imagens. Vou usar uma imagem só. Vou mandar gerar, que é uma foto de um boné de beisebol com a palavra Deep Floyd. Só que aqui, além do boné, né, a gente vê que veio o boné e veio o jogador junto, mas a escrita tá legível. Então, assim, na verdade, o Deep Floyd ele é uma evolução do Stable Diffusion XL, sendo que ele foi feito utilizando um modelo que não é compatível, no meu entendimento, compatível com o Stable Diffusion. É um modelo que utiliza um treinamento de linguagem diferenciado. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para quem gostou, não esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho aí para o YouTube continuar recomendando nosso conteúdo e a gente se vê no próximo vídeo.